Olá, pessoal! Agora a aula sobre a unidade 2, sobre o estudo da reta. Vamos fazer o estudo da reta tanto no plano quanto no espaço. Os tópicos dessa aula são: primeiro, nós vamos estudar a equação da reta, nos seus 4 formatos. Equação vetorial, também chamada de equação geral da reta, as equações paramétricas, simétricas e, por último, as equações reduzidas. Vamos definir uma reta a partir de 2 pontos pertencentes a ela e, por último, vamos verificar as posições relativas entre duas retas. Bom, vamos começar com a definição de reta, a partir de uma noção vetorial. Cuidado, muito cuidado. As retas são estudadas no ensino médio de uma ótica diferente do que nós vamos estudar em geometria analítica de nível superior. Aqui é dado um tratamento vetorial ao estudo das retas. Então, todas as retas que vocês vão ver, todas as equações, todas as definições a respeito de retas, sempre vai envolver os conceitos de vetores, estudados na unidade 1. Ok? Bom, então vamos considerar um ponto A e um vetor nulo V, de coordenadas A, B e C. É o seguinte: só existe uma única reta R que passa por esse ponto A e tem a mesma direção desse vetor V. Só existe uma única reta. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma equação que nos traga todos os pontos dessa reta R, certo? Então, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma lei matemática, uma equação, uma função, onde a gente possa encontrar todo e qualquer ponto dessa reta. Então, para ter essa reta, o que é que nós precisamos? De um ponto pertencente a ela, nesse caso nós chamamos de ponto A, e de um vetor que tenha a mesma direção de R, ou seja, de um vetor que seja paralelo a R. Nesse caso, nós chamamos de vetor V. Então, é o seguinte: se um ponto P qualquer pertence a essa reta, então é sinal de que AP e V são vetores paralelos. E como nós vimos no vídeo da unidade 1, nos vídeos da unidade 1, dois vetores são paralelos quando são múltiplos de outro. Ou seja, AP é igual a T vezes o vetor V, sendo que esse T é um número real qualquer. Quem não está lembrado, dê uma olhada a respeito de paralelismo de vetores, na primeira aula da unidade 1. Então, vamos lá. Se AP é paralela a V, então AP é T vezes V. P é um ponto qualquer da reta, que nós vamos chamar de x, y, z. É exatamente os pontos que nós queremos encontrar, tá? Então, P é x, y, z e A é um ponto conhecido da reta. Chamamos aqui de x1, y1 e z1. Então, se AP é igual a T vezes V, AP é o vetor AP, ou seja, nós encontramos fazendo o ponto P menos o ponto A. Então, P menos A é T vezes V. Levando esse A para o segundo membro, o ponto P é A mais T vezes o vetor V. Ou seja, em coordenadas, nós temos que se P é um ponto x, y, z qualquer da reta, então se P é x, y, z é igual ao ponto A, x, y e z1, que, repito, é um ponto conhecido da reta, mais T vezes ABC, que é as coordenadas do vetor V. Esse vetorzinho V nós vamos chamar de vetor diretor da reta, ou seja, é aquele vetor que dá a direção da nossa reta R. Vamos ver um exemplo para ver se melhora a compreensão. Vamos dizer que eu tenha uma reta R que passa pelo ponto A. Então, eu tenho um ponto conhecido dessa reta e tem a mesma direção do vetor V, 1, menos 4 e 5. Qual é a equação vetorial dessa reta? Bom, pelo que nós vimos no slide anterior, uma reta, a equação de uma reta é um ponto x, y, z qualquer pertence à reta quando ele for igual ao ponto conhecido mais t vezes as coordenadas do vetor. Ou seja,
A reta R, que passa pelo ponto A, 2, menos 1 e 3, e tem direção do vetor V, 1, menos 4 e 5, tem equação x, y, z é igual a 2 menos 1 e 3, que é as coordenadas do ponto conhecido, o ponto A, mais 1 menos 4 e 5 vezes t. Esse t é um número qualquer, tá? É um número real qualquer. Esse t é chamado de parâmetro. Toda vez que eu atribuo um número qualquer a t, eu vou encontrar diferentes pontos dessa reta. Por exemplo, como é que eu verifico se o ponto 7, menos 21 e 28 pertence a R? É o seguinte, quando eu substituo 7 aqui em x, 7 vai ser igual a 2 mais 1 vezes t. 7 é 2 mais t. Isso quer dizer que t é igual a 5. Então, quando eu substituo t igual a 5, x vai ser 2 mais 1 vezes 5, 7. Y vai ser menos 1 mais menos 4 vezes 5, que vai dar menos 21. E z é 3 mais 5 vezes 5, que é igual a 28. Ou seja, D ele é um ponto que pertence a R. Ele é um ponto que eu encontrei quando eu substituí o parâmetro por t igual a 5. Então, eu posso afirmar que B pertence a R pelo fato de que o parâmetro é o mesmo para x, para y e para z. Se por acaso um ponto qualquer não tem o mesmo parâmetro para x, y, z, isso quer dizer que esse ponto não pertence à nossa reta, certo? Bom, como é que eu vou encontrar, então, a minha equação paramétrica? Gente, vamos lembrar o seguinte. A equação da reta, a equação geral da reta, é essa aqui. Uma reta R é uma reta em que qualquer ponto x, y, z é igual a um ponto conhecido mais o vetor diretor vezes um parâmetro. E como é que eu encontro pontos dessa reta? Atribuindo valores quaisquer para o parâmetro. Cada valor do parâmetro vai encontrar um novo ponto da reta. Então, se eu substituo t igual a 1, eu encontro esse ponto aqui. Se eu substituir t igual a 2, encontro esse aqui. Se eu substituir t igual a 3, encontro aqui. Se eu substituir t igual a menos 2, vou encontrar um outro aqui, tá? Então, todos os valores que eu atribuo para o parâmetro, eu vou encontrar pontos dessa reta. Se, por acaso, o parâmetro, o valor aqui não for o mesmo para todos os valores, então esse ponto vai ser um ponto que vai estar fora da reta. Bom, os outros tipos de equação da reta são apenas variações no formato da equação geral da reta. Eles são muito importantes porque facilitam nossos cálculos em determinados momentos, tá? Mas não muda nada. Uma reta qualquer, ela pode ser escrita no formato geral, no formato paramétrico, no formato simétrico e no formato reduzido. O que vai mudar é só o formato da reta. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa reta x, y, z é igual a x1, y, z1 mais t vezes ABC. Essa reta aqui, ela está escrita no formato geral. Nós vamos escrevê-la no formato paramétrico. Como vamos fazer isso? Em primeiro lugar, eu vou somar essas duas coisas. Lembrando que t ele multiplica por A, por B e por C. Então, x1 mais t vezes A, tá aqui. y1 mais t vezes B, aqui. z1 mais t vezes C, tá aqui. Isso quer dizer que essas coordenadas x, y, z é igual a x1 mais ta, y1 mais tb, z1 mais tc. Então, eu tenho que essas coordenadas são iguais a essas coordenadas. Isso quer dizer que x é x1 mais ta, y é y1 mais tb e z é z1 mais tc. Então, isso aqui que nós acabamos de escrever são as equações paramétricas da reta. Perceba que o que mudou foi apenas o formato. Eu posso pegar uma reta que está no formato geral e escrevê-la desse jeito aqui, e ela vai ser a mesma reta, apenas com outro formato. Então, o formato paramétrico eu tenho x, y, z, são pontos quaisquer da reta.
x1, y1 e z1 é um ponto conhecido dessa reta. A, B, C, como vocês já sabem, está aqui em cima, são as coordenadas do nosso vetor diretor. Um exemplo. Seja a reta R de equação geral. X igual a x, y, z igual a 2 menos 1 e 3, mais 1 menos 4 e 5, t. Quais são as equações paramétricas dessa reta? Bom, lembrando que isso aqui é um ponto conhecido da reta e isso aqui é o vetor diretor da reta. Muito simples. X é 2 mais 1 vezes t, está aqui. Y é menos 1 menos 4 vezes t, está aqui. E Z é 3 mais 5 vezes t, está aqui. Então, isso aqui é a reta R, que é a mesma reta R daqui de cima do enunciado. O que que muda? O formato. Aqui está no formato geral da reta, formato vetorial, e aqui está no formato paramétrico. Essas aqui, então, são as equações paramétricas de R. Bom, saindo das equações paramétricas, nós vamos agora para o terceiro formato, que é as equações simétricas da reta. Repito, o que muda aqui é apenas o formato. Bom, nós vimos das equações paramétricas que x é x1 mais at, y é y1 mais vt e z é z1 mais ct. Lembrando novamente que x1, y1 e z1 é um ponto conhecido da reta e a, b, c são as coordenadas do nosso vetor diretor, ok? Então, se eu isolar o valor de t em cada uma dessas três equações, vai ficar o seguinte. T é x, levando isso aqui para o primeiro membro, menos x1 dividido por a. T aqui na segunda equação é y menos y1 dividido por b. E t na terceira equação é z menos z1 dividido por c. Então, se t é x menos x1 sobre a, y menos y1 sobre b e z menos z1 sobre c, essas três coisas são obviamente iguais. Todas elas são iguais a t. Isso quer dizer que x menos x1 sobre a é igual a y menos y1 sobre b, que é igual a z menos z1 sobre c. Um exemplo. Novamente, eu vou pegar aquela equação lá do início, que eu escrevi no formato geral, passei para o formato paramétrico, agora do formato paramétrico eu quero levar para o formato simétrico. Então, está aqui, o formato paramétrico dela é x igual a 2 mais t, y é igual a menos 1 menos 4t, e z é igual a 3 mais 5t. Então, isolando o valor de t, nessa primeira equação, eu tenho que t é x menos 2 dividido por 1, porque aqui é como se tivesse 1t, ok? T e 1t é a mesma coisa. Isolando o t na segunda equação, vai ser y mais 1, porque ele passa para cá positivo, dividido por menos 4. E aqui fica z menos 3 dividido por 5. Então, x menos 2 sobre 1 é igual a y mais 1 sobre menos 4, que é igual a z menos 3 sobre 5. E isso aqui são as equações simétricas da reta R. Perceba que nesse formato nós temos aqui embaixo 1, menos 4 e 5, as coordenadas do vetor diretor. 1, menos 4 e 5. E o oposto desses números aqui são as coordenadas do ponto conhecido. O ponto conhecido dessa reta é 2, menos 1 e 3. Aqui ficou menos 2, 1 positivo e menos 3. Então, os números opostos a esses três aqui é que são as coordenadas do ponto A, aquele ponto que já é conhecido da reta R. Então, temos o formato geral, o formato paramétrico e o formato simétrico. Antes de falar sobre o formato reduzido da reta, nós vamos verificar como eu encontro
a equação de uma reta que seja definida por dois pontos. Seguinte, até agora, o que nós vimos é que para encontrar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e de um vetor diretor, ok? Mas se ao invés de conhecer um ponto e um vetor diretor, que é um vetor paralelo a R, se ao invés disso, o problema simplesmente me der dois pontos conhecidos. É muito simples. Se eu conheço o ponto A da reta e o ponto B da reta, o vetor AB vai ser um vetor que está sobre a reta, que está colinear à reta. Logo, por definição, esse vetor é paralelo a R. Isso quer dizer que se eu conheço dois pontos A e B, basta eu descobrir quem é o vetor AB, fazendo B menos A. Com isso, eu descubro um vetor diretor da reta. Assim, para encontrar a equação da reta, basta eu pegar um dos pontos, qualquer um dos pontos, ou A ou B, uno com o vetor diretor AB, e assim eu consigo encontrar todos os tipos de equação dessa reta E. Equação geral, depois paramétrica, simétrica, por aí vai. Por exemplo, quais são as equações paramétricas de R, sabendo que R passa pelo ponto A, 3, 1 e menos 2, e pelo ponto B, 1, 2 e 4. Então, eu estou conhecendo dois pontos da reta e eu estou querendo as equações paramétricas da reta. Antes, a gente usava um ponto e um vetor diretor. Esse problema só me deu dois pontos. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar um vetor diretor. Então, se A e B são pertencentes à reta, então o vetor AB é um vetor que está sobre a reta e logo é paralelo à reta. Então, o vetor AB pode ser considerado um vetor diretor da reta. O vetor AB é encontrado fazendo o ponto B, que é a extremidade, menos o ponto A, que é a origem. Ou seja, 1 menos 3 menos 2, 2 menos 1, 1, e 4 menos 2 é 4 mais 2, que é igual a 6. Então, eu posso pegar qualquer ponto para escrever a minha equação, ou o ponto A ou o ponto B. Aí eu vou ter, nesse caso aqui, eu peguei o ponto A, que é 3, 1 e menos 2. Então, eu tenho que x é 3 menos 2t, y é 1 mais t, e z é menos 2 mais 6t. 3, 1 e menos 2 é um ponto da reta, o ponto A. Menos 2, 1 e 6 é o vetor diretor. Lembre-se que se você pegar, ao invés do ponto A, você pegar o ponto B, não está errado, está completamente certo. Se você pega um ponto A e um colega seu pega um ponto B, que também pertence à reta, a equação de vocês vai ficar de uma forma diferente. Mas, quando vocês atribuírem os valores para o parâmetro, vocês vão encontrar os mesmos pontos. Ou seja, vai definir a mesma reta. Tá ok? Agora nós vamos para o último formato de equação da reta, que são as equações reduzidas da reta. Quando um problema te pedir as equações reduzidas, são duas equações, tá? Você primeiro vai escolher em função de quê? Vamos dizer que o problema queira que você encontre as equações em função de x. Então, você vai encontrar duas equações. Uma equação em que y está escrito em função de x e a outra equação em que z está escrita em função de x. Para encontrar a equação reduzida, você vai partir das equações simétricas, tá? Mas eu tenho, vamos dizer que você tem a paramétrica ou a geral, não tem problema. Se você tiver a geral, leva para a paramétrica, leva para a simétrica, e aí só da simétrica você leva para a reduzida, é muito mais prático. Então, vamos dizer que eu tenho essa equação reduzida aqui, ó. Ela tem vetor diretor, eu tenho essa reta R aqui, passa pelo ponto A, 2, menos 4 e menos 3, e tem direção do vetor V, 1, 2 e menos 3. Então, as equações simétricas são essas. Aqui está 1, 2 e menos 3 é o vetor diretor, e aqui, ó, x menos 2, y mais 4, lembra que são opostos, e z mais 3. Isso aqui são as equações simétricas de R. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar as equações reduzidas em função de x. Ou seja, eu vou escrever duas equações. Uma com y em função de x, outra com z em função de x. E como eu faço isso? Muito simples. Como isso é igual a isso, que é igual a isso,
você pega apenas duas igualdades, por exemplo, essas duas aqui, tá? Então, você vai ter aqui uma igualdade de frações em que uma está com x e outra está com y. E nessa aqui você pode igualar essa primeira fração com essa última fração, que são iguais, a primeira com a terceira. Então, você vai ter uma equação que envolva x e z. Você precisa de uma equação que envolve x e y e a outra que envolve x e z. Bom, como eu tenho aqui uma igualdade de frações, eu posso aplicar a propriedade que a gente chama de meios para os extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, 2 vezes x menos 2 é igual a 1 vezes y mais 4. E a partir daqui é só você trabalhar essas equações, igual a gente fazia no ensino fundamental, até escrever y em função de x, que é o nosso objetivo. Então, 1 vezes y mais 4 é y mais 4. 2 vezes x menos 2 é 2x menos 4. Levando esse 4 para lá, vai ficar menos 4, então y vai ficar igual a 2x menos 8. Então, está aqui y escrito em função de x. Da mesma forma, você faz isso para o outro, só que no outro caso você quer z em função de x. Então, quando você faz meios por extremos, 1 vezes z mais 3 é z mais 3, menos 3 vezes x menos 2 é menos 3x mais 6, levando 3 para o segundo membro, fica menos 3. Então, eu tenho que z é menos 3x mais 3. Então, essas duas equações aqui em negrito são as equações reduzidas da reta R em função de x. Se por acaso o problema pedir que você faça em função de y ou em função de z, é a mesma coisa. Só que você vai utilizar um outro parâmetro, ou y ou z. Bom, e o ângulo entre duas retas? Tá? Gente, é o seguinte. Percebam aí na tela que vocês têm duas retas. A reta R1 e a reta R2. V1 é o vetor diretor de R1. É paralelo, está aí bem em cima. E V2 é o vetor diretor da reta R2. O que vocês podem perceber? O ângulo entre R1 e R2 é o mesmo ângulo entre os vetores V1 e o vetor V2. E ângulo entre vetores nós aprendemos a calcular na aula passada. O ângulo entre o vetor V1 e o vetor V2, o cosseno desse ângulo é igual ao produto escalar deles dois, dividido pelo produto dos módulos desses dois vetores, tá? Então, calcular o ângulo entre duas retas é calcular o ângulo entre os dois vetores diretores. Lembre-se que eu posso ter inúmeros vetores diretores de uma mesma reta. Você pode pegar qualquer um para fazer esse cálculo. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenha duas retas. A reta R, eu tenho aqui a equação paramétrica da reta R, 1 mais 2t, 2 mais t e 3 mais t. E S, x é igual a 4 mais h, y é igual a 2 menos h e z é igual a 5 mais 2h. Eu só botei h aqui para diferenciar que h é o parâmetro de S e t é o parâmetro de R, tá? Só para isso. Então, aqui eu tenho que essa aqui é a reta R e essa aqui em laranja é a reta S. VR é o vetor diretor da reta R, que vocês podem olhar pelo formato da equação, que é 2, 1 e 1. VS é o vetor diretor da reta S, que vocês podem olhar pela equação, que é 1, menos 1 e 2. Então, o ângulo entre as duas retas é o mesmo ângulo entre os vetores diretores. Então, se eu chamei esse ângulo de θ, o cosseno de θ é o produto escalar, 2 vezes 1, 1 vezes menos 1 e 1 vezes 2, somando isso dá 3, dividido pelo produto dos módulos. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 6. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 6. Então, aqui fica 3 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6. E 3 sobre 6, simplificando, é 1/2. E o ângulo cujo cosseno é 1/2 é o ângulo de 60 graus. Isso quer dizer que o ângulo entre os vetores diretores é 60 graus. E isso quer dizer que o ângulo entre as retas R e S também é um ângulo de 60 graus.
Por último, vamos ver as posições relativas entre duas retas. Olha ali na tela. Duas retas podem não ter nenhum ponto em comum. E aí, nesse caso, elas podem ser paralelas, e aí estar no mesmo plano, ou podem ser reversas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Elas não têm ponto em comum, essa reta E ela vai prolongar aqui, ela não chega perto da reta K, mas elas não estão no mesmo plano. Tá? O diferente das retas paralelas que estão no mesmo plano. Então, tanto as reversas como as paralelas não têm pontos em comum. Elas podem ter apenas um ponto em comum, que é esse ponto aqui de interseção. Nesse caso, elas são chamadas de retas concorrentes. Também pode ser o caso delas terem todos os pontos em comum, está uma sobre a outra. Nesse caso, elas são chamadas de retas coincidentes. Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa aula sobre o estudo da reta. Lembrando, qualquer dúvida, enviem perguntas lá nos fóruns de discussão do ambiente de aprendizagem ou podem enviar mensagem para mim mesmo, certo? Até mais!